Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre Torá. E nessa aula nós estaremos tratando de um assunto bastante interessante. As pessoas têm questionado muito sobre esse tema e nós resolvemos então oferecer uma perspectiva um tanto quanto diferenciada daquilo que normalmente se ouve por aí, né, em termos de interpretações de certos grupos, certas vertentes, certas religiões. O que nós passaremos então a estudar é um tema embasado em princípios de interpretação judaica, tendo por base dois dos maiores sábios da tradição judaica, um deles, o Rambam, Maimônides, Rabi Moshe ben Maimon, e o outro, Ibn Ezra, um grande nome da exegese judaica. E o tema que escolhemos para hoje refere-se ao Éden, especificamente o Éden em nós. O livro de Bereshit, o livro de Gênesis, contém muitos temas. E os temas da nossa pesquisa de hoje limitam-se basicamente ao Jardim do Éden, à árvore do conhecimento e à árvore da vida, a serpente, o pecado do homem, os castigos de Deus e o plano de Deus que vai emergir da compreensão dos elementos que citamos anteriormente. Para começar, qual teria sido o propósito de Deus em dar a Adão e Rava uma ordem? Deus especificamente afirma que o homem poderia comer livremente de todas as árvores do jardim do Éden. Mas, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, o homem não deveria comer, sendo que a punição para isso seria a mortalidade. Isto ensina então que Adão tinha total permissão para desfrutar das árvores do jardim, salvo em relação a uma única árvore frutífera. Deus permitiu ao homem todo o jardim, com exceção de apenas um determinado fruto de uma árvore muito específica. E o que era esse plano especificamente? O que era esse plano precisamente? Além disso, por que o castigo prometido ao homem foi mortalidade? Deus aparentemente força Adão a escolher a obedecer, a fim de manter sua imortalidade. Deixando claro, se ele desobedecesse através de uma gratificação irrestrita, uma gratificação física irrestrita, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria sacrificar a sua imortalidade. Interessante. Há dois relatos da criação. O primeiro está relacionado aos 6 dias. E o segundo fala do homem no jardim do Éden. Notamos que a proibição de comer do fruto é encontrada no segundo relato da criação. E no que é que este segundo relato difere do outro, que trata dos 6 dias da criação registrados anteriormente? Que nova categoria de criação é esta que Deus parece descrever? Há outros detalhes, como o rio que saía do Éden e se tornava em 4 cabeças, espelhando o início do Gênesis. O rei Salomão, Shlomo HaMelech, também no início do livro chamado Coelet, Eclesiastes, ele trata de um fluxo de águas. Mas será que o rei Salomão estaria aqui duplicando as lições de Deus descritas no Gênesis? Deus coloca o homem no jardim do Éden 2 vezes. 2 vezes.
Gênesis capítulo 2, verso 8 e o capítulo 2, verso 15. Mas por que essa duplicação? No primeiro texto, Gênesis 2, 7 a 8, o homem é descrito como pó da terra. E Deus então soprou em suas narinas um fôlego vital, e assim o homem torna-se então alma vivente. E Deus plantou um jardim no leste do Éden e colocou ali o homem que havia formado. Ou seja, temos aqui uma descrição física. Ao passo que no segundo relato, Deus omite qualquer detalhe da forma do homem. Mas por que Deus estaria colocando Adão no Éden duas vezes? Maimônides, o grande Rambam, brevemente discute isto. E ele diz: outra expressão digna de nota é a seguinte: e o eterno Deus tomou o homem, ou seja, o levantou e o colocou no jardim do Éden, a saber, ele deu-lhe repouso. As palavras tomou e colocou não têm nenhuma referência à posição no espaço, mas indicam uma posição num ranking entre os seres transitórios e o caráter proeminente da sua existência. A árvore da vida e a árvore do conhecimento não são mencionadas em Gênesis 1:29, quando Deus, em primeiro lugar, descreve as árvores frutíferas permitidas. É só aqui, neste segundo relato, e na segunda colocação de Adão, omitindo a descrição da forma física, que Deus proíbe a árvore do conhecimento. E isso é bastante significativo. O termo Éden soa semelhante a Adão. Será que temos alguma pista aqui? E por que essas duas árvores estariam no centro do jardim, de acordo com Gênesis 2:9? O que são essas duas árvores e por que ambas devem existir? Deus não proíbe Adão de comer da árvore da vida, até que então ele tenha comido da árvore do conhecimento. E por quê? E se Deus preocupa-se mesmo com o fato de que o homem poderia vir a comer da árvore da vida, por que então não pode simplesmente destruí-la? Porque Deus, em vez disso, coloca querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho que leva à árvore da vida? E o que são essas duas entidades? Qual foi o propósito de Deus na criação de uma serpente, um animal mais astuto do que todos os outros animais do campo? Fim de contas, foi essa criatura que causou o pecado. E por que foi necessária? Qual foi precisamente o pecado de Eva? Deus nos diz o que exatamente Eva responde em seus pensamentos. A árvore era boa para se comer, era visualmente desejável, era uma árvore atraente para dar compreensão, de acordo com Gênesis capítulo 2, verso 6. E onde mais em Gênesis nos é dito que algo era bom? O que é que Deus deseja compartilhar conosco aqui? Além disso, o Maimônides ensina que não foi a serpente, mas sim o seu condutor que seduziu Eva. Mas o que seria, ou quem seria este condutor? O Maimônides declara que este condutor era Samael. Samael, em hebraico, pode significar cego por ver a Deus. Samael. Maimônides afirma ainda que, assim como Samael tem um significado, o termo hebraico para serpente, que é Nahash,
também tem um significado. E qual seria então a mensagem do grande Rambam? E por que Deus registra Adão culpando Eva e esta, por sua vez, culpando a serpente? Qual é a lição que Deus vê aqui que seja tão essencial para que aprendamos? O que se entende por Deus punindo a serpente? E que justiça pode haver na punição de Adão e Eva? Vamos nos concentrar em algumas das nossas observações e elucidá-las. O Rambam diz que a serpente tem um condutor, mas o texto da Torá não menciona nenhum condutor. Maimônides vai além e diz que esse condutor chama-se Samael. E depois diz que Samael e os instintos são o mesmo ser. A serpente tinha um condutor. O condutor que seduziu Eva, e este condutor foi Samael. Este nome, Samael, é geralmente aplicado pelos sábios de abençoada memória a Satã. E assim eles dizem em vários lugares que Satã desejou seduzir Abraão a pecar, tentando fazer com que ele deixasse de obedecer a Deus com relação à amarração, à Queidá de Yitzhak. E que também desejou persuadir Yitzhak a desobedecer a seu pai, a não ser submisso àquilo que seu pai pretendia fazer com ele. Dizem também que Samael chegou a Abraão e disse: o quê? Tu, sendo já um homem velho, perdeu os sentidos? Isto mostra que Samael e Satã são idênticos. Deus coloca o homem no jardim 2 vezes. Mas como pode ser isso? E só a primeira colocação refere-se ao homem em sua forma física. O que dizer então sobre a segunda colocação? Sabemos que há 2 relatos da criação. O segundo é apresentado da seguinte forma: estas são as gerações dos céus e da terra. Gênesis 2, verso 4. E esta seção passa a explicar os comportamentos ou as leis da vegetação e em seguida discute o homem, como se pretendesse dizer que o homem também é discutido em suas próprias produções, gerações ou comportamentos. E o relato prossegue dizendo, tratando de um rio que flui para fora do Éden, e dali então divide-se em 4 cabeças. Mas desde quando um rio teria cabeças? Um rio chamado Pishon, que abrangia toda a terra de Havilá, onde havia um bom ouro. Mas por que essa preocupação em relatar isso, em esse detalhe? E por que afirmar isto nesta exata porção do texto? Após concluir o relato sobre os rios, Deus coloca o homem uma segunda vez no Éden. E isto é como se a passagem desejasse dizer: só agora podemos abordar ao homem. Mas o homem sem referência à sua forma física. Mas que homem seria este? Deve haver um significado mais profundo por trás de toda essa literalidade de espadas flamejantes e querubins. Além do mais, por que Deus simplesmente não destruiu as 2 árvores? Nós sabemos que a criação teve 2 partes. A criação, número 1, a criação de entidades físicas a partir do nada, ex nihilo. E 2,
a criação das leis que regem tudo o que foi criado. Quando se inicia o livro de Coelet, o livro de Eclesiastes, o rei Shlomo diz: todos os rios vão para o mar, mas o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para lá tornam eles a correr. Eclesiastes 1:7. E um sábio rabino explicou que o rei Salomão desejou primeiramente educar a nós todos sobre a forma como a psique do homem funciona. O homem tem energias que fluem como um rio, mas o homem raramente se satisfaz ou torna-se pleno ou cheio. O homem busca realizações, novidades, felicidade, sucesso e muitas outras emoções. E ambos os livros, o Gênesis e o Eclesiastes, começam com lições sobre a natureza humana. Pois se quisermos apreciar o guia de Deus para a vida humana, que é a Torá, e os estudos do rei Salomão sobre a felicidade, nós devemos primeiramente conhecer o assunto desses livros, que pelo que percebemos, passa a ser a composição interna do homem. Uma vez tenhamos reconhecido a nossa natureza, nós poderemos então apreciar o restante da Torá, e assim entenderemos como cada um dos mandamentos podem nos beneficiar. A Torá não é para aperfeiçoar o nosso corpo mortal, mas sim para aperfeiçoar a nossa alma. Assim como Deus iniciou a segunda narrativa da criação com uma descrição de como as plantas se comportam, e nesse mesmo relato menciona o homem, isto sugere que Deus está descrevendo comportamentos do homem. Essa teoria encontra apoio no relato do pecado do homem e também na narrativa da segunda colocação do homem no jardim. Algo que não faz sentido se fosse mais uma vez literal, visto que o homem já estava no Éden. Além disso, no segundo relato, Deus omite qualquer descrição física do ser humano. Isso deixa apenas os componentes não físicos de Adão, para que de alguma forma sejam determinados como colocados no Éden, colocados no jardim. Como esclareceu o Rambam, isto não tem qualquer referência à posição no espaço, mas indica antes a sua posição no ranking entre os seres transitórios e o caráter de destaque da sua existência. Então segue-se que esse relato não pretende discutir uma localização do homem, mas o seu design interno, o seu projeto interno. No primeiro relato, Deus realmente coloca o Adão real físico no Éden. E Deus soprou em suas narinas fôlego vital, diz a Torá, e o homem se tornou o quê? Um ser vivente. E Deus plantou um jardim ao leste do Éden e colocou ali o homem que formou, segundo o relato. Assim, em 2 verso 15, Deus colocou o homem no Éden novamente. E aqui não é um homem físico colocado em um local, mas Deus está colocando, entre aspas, o homem em um determinado estado ou condição de ser. Pois aqui não temos nenhuma referência à forma física do homem. Como disse um sábio rabino, o homem vive na sua mente, ou em sua cabeça. Como acontece em Coelet, no livro de Eclesiastes, o rio em Gênesis também indica energias do homem que fluem em direção a diversos estilos de vida, ou 4 cabeças.
O ímpeto primário é o sucesso. As energias do homem fluem, primeiramente, de um nome chamado Pishon, que é o nome da primeira das 4 cabeças nas quais o rio do Éden se subdivide, passando a circundar uma terra chamada Havilá. É o nome que, quando você muda a letra Vav de Havilá para a letra Veit, nós temos o mesmo som e uma outra ideia. Havilá significa fardo. O ouro que esta terra continha, segundo o relato, foi chamado de bom. Mas o ouro não pode ser bom, pois ser bom é um valor moral. O ouro só pode ser puro ou impuro. No entanto, Deus está nos ensinando que o ímpeto primário do homem, o que ele determina como bom, é a riqueza. Eva também disse que a árvore era boa para se comer. O homem circunda ou engloba esta agregação de riqueza. O homem é muito ligado a isso. Aprendemos então que para que o homem possa desejar qualquer coisa, ele deve, primeiramente, valorizar isto como algo bom. Eva também teve de justificar a sua violação, chamando o fruto de bom. Assim, aprendemos que a agregação ou o acúmulo é a atração fundamental da riqueza. E por isso o rei Salomão ensinou que aquele que ama a riqueza não ficará jamais satisfeito com ela. Eclesiastes 5:9. Isto porque o ímpeto que dirige o homem não está em atingir um montante fixo, mas sim, ao contrário. O ímpeto que dirige o homem em relação à riqueza é o processo de acumular, agregar cada vez mais aquilo que se deseja e aquilo que o homem vê como algo bom. Nós testemunhamos muitas pessoas ricas que não podem parar de acumular mais e mais e mais, e apesar da sua incapacidade de gastar uma mínima fração daquilo que alcançam. Outras pessoas são movidas por desejos de saciar seus sentidos e de encher o seu ventre. Gihon é o nome do segundo rio do Éden, e seu nome está relacionado ao ventre, à barriga. E ele, segundo o relato, engloba a terra de Cush, que lembra o termo hebraico Hush, os sentidos. E nada está mais ligado ao ventre do que os sentidos. O terceiro rio, a terceira cabeça, flui em direção a Ashur, a Síria, e está relacionado a Ashrei, felicidade. Certas pessoas pretendem nada mais do que viver uma vida descomplicada, despreocupada, feliz, sem conflitos. Riquezas e luxo não são seus objetivos. Elas preferem, em vez disso, uma euforia simplificada. As energias de Adão, o homem, fluem em direção a muitas e muitas e muitas tendências. Parece que Deus quer que a humanidade saiba por que não fomos inicialmente criados com uma consciência. Foi devido à nossa incapacidade de seguirmos os mandamentos de Deus sem ela. Se Deus tivesse criado Adão e Eva desde o início com uma consciência, que foi a causa da vergonha do homem estar nu, nós questionaríamos a sua necessidade. Como o desejo de Deus para o homem é envolver nosso intelecto, o dom especial que o homem possui sobre todas as outras criaturas,
nós poderíamos então envolver nossos intelectos e refletirmos sobre as maravilhas da criação a um grau muito maior, se não estivéssemos sobrecarregados com preocupações sobre escolhas morais. Nós poderíamos declarar que seria injusto sermos sobrecarregados com essa faculdade extra. No entanto, quando Deus registra o relato sobre o pecado do homem, agradecemos por perceber que a consciência era, na verdade, um dom muito necessário. Adão não tinha consciência. Ele via a sua nudez como nada mais diferente do que uma pedra no chão, por exemplo. Era simplesmente um fato sem qualquer valor moral ligado a isso. Ele foi inicialmente capacitado a ter sua mente 100% livre para explorar a criação e descobrir as belas leis de Deus. Ele não tinha preocupações sobre questões morais que pudessem obscurecer seus questionamentos científicos. Mas Deus lhe deu uma ordem, e tal ordem parecia tão elementar, tão básica, tão simples, tão trivial. Ele poderia desfrutar de todas as árvores do jardim, exceto de uma. Mas Eva teve fixação em satisfazer o ímpeto e a sua tendência, em vez de buscar manter a vida imortal no jardim. Adão também sucumbiu a esse desejo. Tanto o homem quanto a mulher demonstraram incapacidade de respeitar até mesmo a menor das limitações. De 99% que eles poderiam usar e poderiam desfrutar, eles em 1% caíram. E esta é a lição para a humanidade. O homem busca gratificação física desenfreada, mesmo às custas da sua imortalidade, como foi o caso aqui. Isso é para que possamos então aprender, perceber como nossos instintos são extremamente poderosos. Ao conceder ao homem e à mulher uma nova faculdade, que é a consciência, Deus nos deu uma oportunidade adicional para que nós pudéssemos nos abster do pecado. Hoje, nós sentimos culpa, que é uma nova emoção. Adão e Eva se esconderam uma vez tendo comido do fruto. Eles sentiram vergonha da sua nudez. E essa vergonha pode ser aplicada a qualquer delito, nos auxiliando a não nos empenharmos em ações autodestrutivas. Desta forma, o homem foi inicialmente criado sem moralidade, algo que desvia as nossas energias do estudo científico para preocupações e conflitos internos. Mas esse desvio é necessário se quisermos nos abster do pecado e ganharmos vida plena. Deus, assim, também converteu o homem de imortal para mortal. A fixação do homem pelas gratificações físicas foi severamente reprimida devido ao reconhecimento de que nosso tempo neste planeta é limitado. A mortalidade é a resposta perfeita para um ser que está em busca constante de gratificação terrena ilimitada. Estamos assim um tanto desviados por um momento um pouco para trás do estado de Adão antes do pecado. Um ser que se concentra menos na gratificação e mais na sabedoria de Deus. O plano de Deus era que o homem pudesse investir todas as suas energias em busca da sabedoria, do conhecimento, pois isso é o que vai lhe proporcionar de verdade a maior satisfação. E para redirecionar o homem de volta a esta meta, Deus criou a consciência de modo a nos refrear
antes de violarmos a sua vontade, como um inibidor. E ele também nos fez conscientes da nossa mortalidade, para que fôssemos menos apegados a este mundo físico. Chegando a um acordo com a nossa estadia limitada aqui, nós estaremos mais equipados para nos concentrarmos no que é realmente eterno, que é Deus e a sua sabedoria. O maior bem não foi tirado de Adão e Eva. Eles poderiam ter vivido eternamente no Éden, caso tivessem permanecido no caminho de nomear animais e outras atividades de sabedoria. Mas agora, como seres conscientes da sua mortalidade, este apego à sabedoria eterna será pleno apenas no mundo vindouro. Em relação a outras punições, sabemos que o homem procurou desenfreada gratificação. E, portanto, Deus amaldiçoou a terra, a existência, por assim dizer, com espinhos e abrolhos, entre aspas, e o homem passaria então a ter que cultivar a terra para que pudesse garantir o seu pão cotidiano. Ou seja, não teríamos mais como achar completa satisfação quando procurássemos gratificação física. Por quê? Porque o alimento é difícil de se conseguir. Exige de nós tempo, dedicação, empenho. As coisas apodrecem, o metal enferruja e nós nos enfadamos de nossas tarefas diárias. O homem está agora nessa nova realidade, preocupado com o trabalho para a sua subsistência. E menos energias, então, estão disponíveis para o pecado. Tudo isso é uma bênção para que possamos redirecionar as nossas energias para mais longe da pura e simples gratificação física, redirecionando-as então para o mundo da sabedoria. Eva dominou Adão em seu ato de causar o seu pecado, e portanto ela foi feita subserviente do homem até certo grau, a fim de corrigir isso. Ela foi punida com a absorção emocional de dores de parto, gestação difícil, com a criação de filhos, etc. Quando confrontados por Deus após terem pecado, o homem e a mulher tentaram desvincular-se, cada um da sua culpa. Apesar de terem um grande intelecto, o homem, o ser humano, não aceitou de pronto a responsabilidade pelo seu pecado. Maimônides declara que há um sentido na palavra nahash, serpente. Nihush é a raiz dessa palavra e refere-se à superstição, que é uma falsa realidade imaginada que o homem erroneamente aceita como igual àquilo que os seus sentidos detectam. Eva criou a sua própria realidade, apesar do engano da serpente. Foi a própria Eva, foi ela e não a serpente que causou o seu pecado. A árvore era boa para se comer e era visualmente desejável, disse ela. Era uma árvore atraente para a compreensão, pensou ela, de acordo com Gênesis 1:6, 2:6, melhor dizendo. Suas emoções poderosas e a sua vasta imaginação, que foram denominadas por Maimônides como o condutor da serpente, é que foram os culpados. O termo condutor, nesse contexto, significa que houve outra coisa que não a própria serpente, que acabou sendo responsável pelo pecado. E esse algo era a imaginação. A serpente enganou Eva, e Eva ficou cega pelas suas próprias fantasias. E essas fantasias, Maimônides declara serem sinônimo para o nome Samael, aquele que cega alguém da parte de Deus. A imaginação de Eva, então, foi aquilo que a cegou.
A serpente estava intimamente ligada ao pecado de Eva. E o grande sábio medieval Sforno, Ovadia Sforno, sugere que ela representa o funcionamento dos instintos. Deus amaldiçoa a serpente e ao mesmo tempo nos ensina as modificações que ele agora faz nos instintos do homem. A partir desse instante, os instintos deveriam andar sobre o ventre e comer pó. Ou seja, Deus retardou os movimentos dos nossos impulsos instintivos e também fez as tentativas de realização de nossos desejos mais e mais desagradáveis do que comer poeira. Essas duas medidas minimizaram o ímpeto da busca pela gratificação pessoal na realização dos desejos físicos, o que nos ajuda novamente a redirecionar as nossas energias para ou em direção à sabedoria. Mas Deus ainda diz: a semente da mulher, ou seja, um homem, um ser humano, ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma lição adicional muito importante nisso tudo. Como Maimônides declara, mais notável ainda é a maneira pela qual a serpente se une a Eva, ou melhor, a sua semente com a semente de Eva. A cabeça de um toca o calcanhar do outro. Eva, por meio da sua semente, derrota a serpente, esmagando a sua cabeça, enquanto que a serpente, vendo-se derrotada por ela, fere-lhe o calcanhar. O homem derrota seus instintos, esmaga-lhe a cabeça na batalha. Somente se invertermos a posição de nossos ímpetos e dos nossos rampantes emocionais, poderemos então obter sucesso sobre eles, impondo-lhes então derrota. Mas, se nós permitirmos que as nossas emoções se inchem, elas eventualmente se tornarão poderosas demais para serem derrotadas, sairão do controle, e os instintos nos derrotarão no calcanhar da batalha. O homem ainda tenta se omitir da culpa e tem dificuldades de admitir que cedeu aos seus instintos. Deus registra tanto Adão quanto Eva em sua busca insana a fim de se omitirem de qualquer responsabilidade. Isto nos ensina que eles estavam já conscientes da sua culpa, refletida na imagem da serpente criada como metáfora mais do que apropriada, como modelo dos seus instintos dominados pela fantasia. E estes são astutos, sendo assim amplamente aplicável a eles mesmos, uma vez que nu e astuto, no hebraico, compartilham a mesma construção. E o Éden tem duas árvores primárias. E nós dizemos árvores primárias porque Deus as colocou no centro, Betor Hagan, no centro do jardim. Centro denota destaque. No centro da psique do homem está o seu sentimento de imortalidade. E este sentimento de permanência, é esse sentimento de permanência que nos permite a coragem para progredir na vida. Se a morte fosse uma realidade, passaríamos a viver uma existência mórbida. O rei Salomão diz: e também Deus plantou o mundo no coração do homem. Eclesiastes 3:11. O termo mundo em hebraico equivale, o termo mundo, olam, em hebraico equivale ao termo que significa eterno. Ou seja, Deus viu que era necessário que o homem tivesse uma sensação de imortalidade. Por isso Deus plantou o mundo no coração do homem, olam, imortalidade, eterno, como se a eternidade tivesse sido plantada em seu coração.
Assim, a árvore da vida recebe tal nome muito apropriadamente. Como o homem era imortal antes do seu pecado, ele não tinha vontade de comer dessa árvore. Esta não poderia fazer nada por ele ou nada para ele. A árvore alude ao que está no cerne da psique do homem. Somente quando ele foi condenado à mortalidade, esta árvore passou a fazer sentido. Pois Deus diz: eis que o homem tornou-se como um de nós, e agora talvez ele sinta então vontade de esticar o seu braço para apanhar da árvore, para que coma e viva para sempre. Gênesis 3, 22. Ou seja, o homem pecou, e devido a essa sentença de morte, o homem vai passar a negar esta mortalidade. Isto foi muito perturbador. E assim ele ansiava então recapturar a verdadeira imortalidade. Ele passa a ansiar, a recapturar esta verdadeira imortalidade. Deus não poderia destruir a árvore da vida, já que isto significaria então que Deus estaria removendo do homem o seu sentido vital de ser, de aproveitar a vida por um tempo. Deus não desejava que o homem passasse a viver uma existência mórbida. Ele desejava que o homem conservasse algum sentido de permanência na terra. A solução encontrada foi que o homem pudesse manter algum senso de imortalidade, mas ao mesmo tempo protegê-lo de investir muito das suas energias em uma existência terrena temporal. Este equilíbrio foi atingido dando ao homem alguma percepção da sua mortalidade e ao mesmo tempo dando-lhe uma sensação de juventude. Deus criou uma espada flamejante, inacessível, e querubins com faces infantis que guardavam o caminho para a árvore da vida. Em seu centro, o homem possui duas faculdades de conselhos. Como sabemos disso? Porque tanto o termo árvore quanto conselho na língua hebraica têm a mesma raiz. Ein Tzadik. Etz. O homem é essencialmente um ser moral e também um ser mortal. O Etz Ahaim e o Etz Hadaat, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, estão no centro do Jardim do Éden, que constituem essencialmente um retrato da psique humana. O homem é complexo. A nossa psique contém energias que fluem em relação a muitos e muitos estilos de vida. Nós vivemos sem examinar nossos impulsos instintivos, aos quais sucumbimos após algum tempo de conflito com eles. E subjacente a todas as nossas imaginações e planos estão sentimentos de moralidade, imortalidade e uma necessidade de se realizar. Muitos de nós ignoram ou mesmo negam este mundo interno. No entanto, devemos conhecê-lo, devemos enfrentá-lo, gerenciá-lo, se quisermos então ter sucesso e viver com base na razão e não com base nos nossos instintos. A Torá é o nosso guia para navegar nesse curso de vida, informando-nos acerca de valores e ações as quais o nosso Criador considera benéficas e também aquelas das quais devemos nos afastar. Em última análise, temos de escolher entre nossos impulsos e o nosso intelecto. Nós podemos fazer isso. O Jardim do Éden é retratado metaforicamente como um lugar na Terra. No entanto, ele encarna muitas lições que nos levam a compreender que tipo de criaturas nós somos, proporcionando-as ou proporcionando a nós uma visão que não está disponível na superfície do texto, que só é possível atinar quando nós
nos percebemos nus, impactados pela consciência de nossas responsabilidades e de nossos deveres diante daquele que nos criou. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.